Venda todas as suas criptos que estamos em recessão. Sou Bruno Freitas, criador da comunidade CriptoCria do Zero Investidor, e hoje eu vou passar para vocês todo o cenário macroeconômico que estamos vivenciando na maior economia do mundo. Hoje pela manhã eu fiz essa análise com a minha comunidade fechada, então todos os sábados pela manhã a gente tem uma live onde a gente fala sobre a carteira, as movimentações da nossa carteira e todo o cenário que impactou no nosso portfólio, obviamente, e como o mercado está extremamente preocupado e aquele FUD está muito grande no ar, eu quero trazer para vocês diversas informações para ajudar vocês a fazerem as suas próprias análises e entender o cenário que estamos vivenciando nesse momento. E no final, me deem as conclusões de vocês, se vocês acreditam que isso é uma oportunidade ou realmente é hora de fugir para as colinas. Primeiro vamos começar aqui com o nosso Fear and Greed Index, ou seja, índice de medo e ganância. Para quem não sabe, isso aqui é um termostato que ele marca para você de 0 a 100, onde 100 é ganância extrema, um momento onde o mercado está extremamente eufórico. Nós vivenciamos isso no período pré-halving, né? O Bitcoin batendo sua máxima histórica, novos entrantes chegando a rodo no mercado e a ganância estava extremamente extrema. Nesse momento, os investidores de longo prazo estavam vendendo para novos entrantes no mercado. E agora estamos vivenciando o oposto, né? O medo extremo no mercado. Geralmente, comprar o medo tende a nos dar sempre ótimos resultados. E é isso que a gente vai verificar ao longo dessa nossa aula, tá bom, pessoal? Então, o índice de medo e ganância nesse momento está batendo aqui em 23, aí ele mostra pra gente que ontem estava em 22, semana passada em 29, mês passado em 20. Então, a gente consegue verificar que esses índices estão realmente com bastante medo no último mês, tá bom, pessoal? E esse sentimento se dá pelo medo de recessão nos Estados Unidos. Os dados macroeconômicos estão extremamente correlacionados com o mundo cripto e eu vou trazer para vocês hoje exatamente tudo o que está acontecendo. Mas antes, não esquece de curtir o vídeo, seguir o canal. Lembrando que aqui embaixo na descrição eu vou deixar todos os links que eu utilizar durante essa aula, inclusive o link do meu grupo 100% gratuito, onde todo mundo lá já está atualizado com essa informação que todos os dias pela manhã eu mando análises diárias para as pessoas, para que acordem já totalmente atualizado, os crias da comunidade. E qual que é o cenário macroeconômico que nós estamos vivenciando? Então, essa semana nós tivemos diversos dados macroeconômicos para serem divulgados, e realmente foram divulgados, só que os dados foram meio ambíguos, um não conversava com o outro. O mais importante, que a gente estava esperando que saiu ontem, na sexta-feira, foram payroll, que são dados de novos empregos sendo gerados, que mostra a força da economia e do mercado de trabalho da maior economia do mundo, os Estados Unidos. Então a expectativa era de 164 mil empregos sendo criados e ficaram abaixo da expectativa, 142 mil. Mas o pior não é nem isso, porque não ficou tão abaixo da expectativa. O pior é que a gente não consegue acreditar nos dados que são divulgados. Por quê? No mês passado nós tivemos a divulgação desse mesmo dado e ele mostrou pra gente que 114 mil novos empregos foram criados. E agora tivemos a revisão desse dado para baixo, mostrando que na verdade não foram 114, e sim 89 mil vagas de empregos novas sendo criadas no mercado de trabalho americano. O que mostra que os dados que são divulgados, eles não possuem total credibilidade, porque logo eles são revisados, aconteceu isso em junho, aconteceu isso em julho, para baixo, e mostra que o mercado de trabalho americano, ele está mais deficitário do que eles mesmos divulgam, perfeito? E aqui eu trouxe um dado muito interessante, né? Então, os relatórios de emprego de junho e julho foram revisados para baixo, em um total de 86 mil empregos. Então, menos 86 mil empregos foram criados do que os divulgados por esses relatórios do payroll. O relatório de empregos de junho foi revisado para baixo em 61 mil empregos, pessoal, de 179 para 118. E o relatório de julho, que é esse que eu acabei de falar, foi revisado para baixo de 25 mil, de 114. Então, aqui era 114, agora é 89. Então, o mercado de trabalho americano, ele está pior do que o que são divulgados pelos dados oficiais, tá? Então, aqui fala justamente isso, ó. Isso significa que os relatórios de emprego de julho foi o relatório de emprego mais fraco desde a pandemia de dezembro de 2020. Mas agora vamos entender. É para eu vender todas as minhas criptos? Realmente estamos entrando em recessão? O sonho acabou na minha etapa de ficar rico? Já era? Não. Calma. Vamos analisar os dados e ter muito foco aqui para poder entender todos os fundamentos e o que aconteceu no passado para a gente poder entender o que pode acontecer no futuro. Lembrando, não esqueça de deixar o like e seguir esse canal. Ativa o sininho aí também para ser notificado todos os dias que eu fizer um novo vídeo aqui para vocês, tá? E aqui eu trouxe um outro dado relevante, que é a taxa de desemprego dos Estados Unidos. Se vocês se lembram bem, no dia 5 de agosto, na verdade no dia 2 de agosto, foram divulgados esses dados aqui, que aí acionou aquela regra de Sun, né, a Sun Rule, que as pessoas falam que ela pega a média dos últimos 3
índice de desemprego dos Estados Unidos e subtrai do menor índice do ano. E aí, se essa média atingir 0,5%, isso daí historicamente marcou uma recessão nos Estados Unidos. Então, primeiro indicador de recessão. Esse dado, nesse mês, veio melhor que o mês anterior e veio de acordo com o esperado pelo mercado. Então, de 4,3 caiu para 4,2, que é a previsão do mercado. Então, isso daqui foi até um dado ok. Mas a verdade é que o mercado não confia mais nos dados que são divulgados pelo payroll, por exemplo, porque quando a gente tem esse dado aqui de 142 mil, a gente já imagina que isso daqui é muito menor, porque aconteceu em junho, aconteceu em julho. Então, isso daqui pode ser 100 mil novos empregos sendo criados. Então, tudo indica que a economia americana ela está mais fraca do que é mencionado pelos dados americanos. A gente sabe que esses dados são altamente manipuláveis. Esse ano a gente tem eleições americanas e cravar uma recessão, mostrar que o mercado de trabalho está muito fraco, praticamente colocaria a presidência no colo de Donald Trump. E não é isso que o atual governo quer. Perfeito? Então o Bitcoin não gostou, chegou a buscar aqui abaixo de 53 mil dólares, 52.500, 52.900 dólares, e o mercado chegou a precificar por um breve instante um corte de 50 pontos bases na taxa de juros que vai ocorrer no dia 18 de setembro. Agora já voltaram a precificar novamente um corte de 25 pontos bases. A gente vai chegar agora na parte mais crucial da nossa call aqui, tá bom? E aqui alguns especialistas, né, eles falam que dificilmente a gente terá um corte de 50 BPS, porque ao longo dos últimos 40 anos isso só aconteceu uma vez, tá? Então, pegando dados passados para tentar entender o futuro, é muito possível que a gente tenha um corte de 25 pontos bases. E aí eu falo para você, muita gente fica balbuciando que o corte na taxa de juros causa uma correção muito grande do mercado. Isso é verdade se acompanhado de uma recessão. Não acompanhado de uma recessão, esse dado não é verdadeiro. E é o que eu vou mostrar aqui para vocês, realmente uma precificação de dados passados, né? Lembrando que aqui a gente está analisando S&P 500, porque o Bitcoin ainda não passou por nenhuma recessão. O Bitcoin foi criado justamente em um cenário de recessão que foi na bolha imobiliária de 2008. E aqui ele traz alguns dados pra gente. Então, num cenário de corte da taxa de juros, isso aqui é desde 65, tá, pessoal? Um soft land, ou seja, a economia ainda está bem, a taxa de inflação caminhando para os 2%, que é o objetivo do Banco Central americano, e o mercado de trabalho não tão deficitário. Então, a gente afrouxa o aperto monetário para poder fazer com que o mercado de trabalho ainda emerja, sobreviva e não quebre, tá? Em um cenário assim, que é o melhor dos mundos, o S&P 500 teve um retorno de até 20% nos próximos 12 meses, tá bom? Em um cenário já de recessão, o S&P 500 teve um cenário de menos 5%, tá? Ao longo dos 12 meses aqui no pico, tá? Terminou aqui um pouco menos pior, menos 2%, menos 3%. Lembrando que a gente está falando de S&P 500 e quando a gente fala de Bitcoin, a gente fala do S&P 500 com anabolizante. Então, isso aqui subiu 20%, o Bitcoin sobe 100%, 200%, 300%. E a correção também, obviamente, é muito maior. Mas ele traz um cenário médio aqui pra gente, uma base, uma média ponderada entre as máximas e as baixas, e historicamente essa média mostra pra gente que no cenário de corte na taxa de juros, ao longo dos 12 meses, a gente tem um retorno positivo de até 5% no S&P 500. É isso que esses dados mostraram pra gente. Uma outra coisa muito interessante que a gente precisa analisar é que desde 1954, em todos os cortes na taxa de juros, nós não tivemos um período de 12 meses de correção, tá? Um período de 12 meses negativo, com exceção a 2 episódios que foram as últimas 2 recessões, tá? Então, em 2001, a gente teve um retorno no período de 12 meses de menos 14%, e em 2007 a gente teve um retorno no período de 12 meses de menos 13%. Essas foram as únicas 2 situações em que o corte na taxa de juros realmente trouxe para a gente um período de 12 meses com um loss, vamos dizer assim, com um prejuízo aqui de menos 14% e menos 13%. E em todas as outras situações que tivemos um corte na taxa de juros, nós tivemos uma alta no período de 12 meses, tá? Com mais acentuação aqui em 54%, 41%, mas um retorno médio aqui de 20%, que corrobora muito essa situação aqui, ó, de 20% em um soft land, tá bom, pessoal? Então, os dados mostram pra gente que em todos os cortes de taxa de juros, com exceção das últimas 2 crises, né, as últimas 2 recessões, em 2001 e 2007, nós tivemos um retorno positivo ao longo dos próximos 12 meses. E agora vamos entender o que está acontecendo hoje, qual que é o nosso cenário. Mas se você ainda não curtiu esse vídeo e seguiu o canal, você é um vacilão, porque eu estou entregando o ouro aqui para vocês. Isso daqui eu só levo para a comunidade fechada, inclusive eu levei para a comunidade fechada isso aqui hoje. Eu estou levando isso aqui para vocês poucas horas depois de ter levado para a comunidade fechada, que são pessoas que pagaram para ter acesso a esse tipo de conhecimento, tá bom? Então, curte o vídeo e segue o canal. Recessão batendo na porta? Será? Pessoal, quando eu falo de macroeconomia, eu não tenho problema de falar. Para mim, tem 2 pessoas, 2 expoentes aqui no cenário BR que são muito bons em macroeconomia. O primeiro é o Igor Woodstock e o segundo, o
Fernando Urich. Não nessa sequência necessariamente, tá? Fernando Urich, inclusive, gosta muito de Bitcoin e eu sei que o Igor também aqui investe em Bitcoin, tá? Então, quem quer aprender mais sobre o cenário macro, vale muito a pena seguir essas duas personalidades. O que está acontecendo hoje? Então, eu falei para vocês que no dia 2 de agosto saíram os dados de desemprego dos Estados Unidos, que eles vieram muito abaixo do esperado, né? Então, na verdade, muito mais alto do que o esperado, que acionou a regra de Sam, mostrando pra gente que o mercado de trabalho dos Estados Unidos não estava tão bem quanto aparentava, quando os membros do Fed ali achava, tá? E isso daí sempre indicou pra gente um cenário de recessão. E aí eles rebateram dizendo que o desemprego estava alto porque tinha muitos imigrantes e tudo mais. Mas são alguns pontos que a gente precisa analisar para cravar uma recessão. Então, o primeiro ponto, check, tá? Eu vou trazer 2 pontos aqui para vocês, claro que são muito mais pontos. E aqui a gente começou a precificar uma recessão, o Bitcoin caiu abaixo de $50 mil, no dia 5 tivemos o episódio do carry trade, do iene japonês, e desde então, né, a gente está vivenciando aí cerca de 30 dias com o mercado com um pessimismo muito grande. Eu gosto desses momentos, tá? E aqui eu trouxe para vocês qual que é o momento atual que a gente está vivenciando. Então, juros elevados desde 2020, então tivemos a pandemia e aí tivemos aquela situação de juros zero, muito dinheiro circulando na economia. Isso fez a inflação chegar a níveis nunca antes vistos e também fez com que a taxa de juros dos Estados Unidos chegou a níveis mais altos da história dos Estados Unidos. Então, juros elevados desde 2020 para poder recuperar a economia pós-pandemia. E agora nós estamos vivenciando um momento de corte de juros anunciado. Então, no simpósio de Jackson Hole, o Jerome Powell, né, o charman do Fed, anunciou que está na hora da gente mudar a política monetária, ou seja, cortar os juros. A decisão agora é se vai ser 25 ou 50 pontos base. Então, o Fed sinalizou que no dia 18 de setembro, né, daqui a 10 dias, 11 dias, na verdade, vai iniciar esse processo de redução de corte na taxa de juros, tá? E o que aconteceu em 2022 foi que a curva de juros, ela se inverteu. O que é essa inversão de curva de juros? Quando a gente compra títulos de dívida do governo, um tesouro direto da vida, é meio que consenso que o título de dívida de longo prazo, ele pague mais que o de curto prazo. Quando a gente tem a inversão nessa curva de juros, significa que o título de dívida de curto prazo está pagando mais do que o de longo prazo. E toda vez que isso aconteceu, isso daí antecipou o movimento de recessão. Eu estou falando todas as vezes, tá bom, pessoal? Então, é mais uma gaivotinha ali que podemos estar entrando em uma recessão. Beleza? Não tem como eu cravar uma recessão, porque até os especialistas macroeconômicos não estão cravando uma recessão de acordo com os dados que estão sendo divulgados até agora. Mas calma que eu vou tranquilizar vocês, não quer dizer que o mundo acabou. E toda vez que a gente tem essa inversão, depois a gente, óbvio, tem a desinversão e o mundo volta a ser como era antes. E nessa desinversão significa que nós estamos próximos de uma recessão. E essa palavra próximo, que é a gaivota dessa nossa live, dessa nossa call, para vocês entenderem exatamente o momento de mercado que nós estamos vivenciando, tá? Então ele fala aqui que historicamente quando a curva de juros desinverte é um sinal que a recessão pode estar próxima. Isso ocorre porque após um período de aperto monetário, juros elevados, juros altos por muito tempo, desde 2022, a economia geralmente desacelera, que é o que a gente está vivenciando agora. E justamente esse aumento na curva de juros era para a economia realmente desacelerar. E os cortes na taxa de juros são uma tentativa de amortecer essa desaceleração, perfeito, pessoal? Então, no cenário, ou o Fed consegue um soft land, que é aquele pouso leve, ou começa a estimular a economia para evitar uma recessão ou ajudar a economia durante ela. Em outras palavras, o Fed vai injetar uma cacetada de dinheiro dentro da economia, ainda mais nesse ano de eleição presidencial nos Estados Unidos. Aí eu trouxe que após a desinversão, historicamente as recessões tendem a acontecer num período entre 6 a 18 meses. Então, essa é a gaivota que eu quero que vocês saiam daqui sabendo. Entre 6 a 18 meses após a desinversão, a gente tende a ver uma recessão nos Estados Unidos. Então, isso aconteceu aqui, tá? Em 90, aconteceu aqui em 2000, 2001 com a recessão ocasionada pela bolhas.com, né? A crise das bolhas.com. Aconteceu aqui de 2005 para 2008, né? Que foi a crise imobiliária que a gente vivenciou. Aqui em 2020 não podemos falar que foi um cenário de inversão, aqui foi um cisne negro, né? Um cenário totalmente atípico, mas a gente entrou aqui, ó, em um cenário de inversão em 2022 e agora estamos entrando exatamente nesse cenário de desinversão. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar melhor para vocês, ó. Estamos entrando exatamente nesse cenário de desinversão. E o que eu quero mostrar para vocês, eu peguei, me aprofundei no estudo e fui ver, cara, deixa eu ver a última crise, o que aconteceu. Então aqui em 2006 foi quando a gente teve essa inversão na curva de juros dos Estados Unidos, a última vez. Deixa eu pegar aqui que fica melhor, tá? 2006. Em julho de 2006, nós tivemos a desinversão. Julho de 2006, nós tivemos a desinversão, que é o que nós estamos vivenciando agora. E a gente só foi entrar em uma recessão em novembro de 2007. Então, mais de um ano depois
que a gente desinverteu essa curva de juros. Então, aqui em 2006, ó, aqui é 2006. Então, desse momento da desinversão da curva de juros, que é o que a gente está vivenciando agora, a gente teve uma pernada de alta seguida, parabólica, até novembro de 2007, que foi quando a gente entrou numa recessão movida pela crise do subprime dos Estados Unidos. Inclusive, tem um filme muito bom, que é o The Big Short, A Grande Aposta. Assistam, que vocês vão entender muito bem o que aconteceu em 2008. Mas o que eu quero trazer para vocês é que a gente ficou aqui, ó, mais de 12, 15 meses subindo loucamente, batemos máximas históricas atrás de máximas históricas, até que a gente entrasse efetivamente em uma recessão. Tivemos mais de um ano pela frente. E se isso acontecer agora, o ciclo do Bitcoin ele vai se repetir novamente. Eu não sei o que acontece, todos os astros se alinham e a gente acaba tendo o ciclo se repetindo de 4 anos. Se isso ocorrer como ocorreu na crise do subprime, a gente vai ter uma recessão batendo na porta dos Estados Unidos e um crash no mercado global lá para o final de 2025. Não estou dizendo que é exatamente isso que vai acontecer, mas eu acredito sim que a gente ainda vai ter mais uma pernada de alta antes da gente entrar efetivamente em uma recessão. Claro que o corte na taxa de juros pelo Fed no dia 18 de setembro pode dar mais um rebuliço no mercado, talvez o último rebuliço do mercado, para a gente poder engatar essa outra alta antes de entrarmos em uma recessão. Então, os dados estão mostrando que a gente está prestes a entrar em uma recessão, só que esses dados eles mostram para a gente o que vai acontecer um pouco mais lá na frente. Não quer dizer que os dados estão mostrando agora e vamos efetivamente entrar em uma recessão. Historicamente, temos de 6 a 18 meses antes de entrarmos em uma recessão após a desinversão da curva de juros. Então, aqui para baixo, os dados já são mais para a comunidade fechada, alterações no portfólio, aqui a nossa carteira e tudo mais, e alguns dados on-chain. Então, na segunda-feira, na terça-feira eu faço uma outra live mostrando para vocês mais alguns dados, mas eu queria trazer essa call para vocês hoje, porque eu estou vendo que o mercado está extremamente preocupado, por isso eu fiz até um tema aí de um clickbait aí para trazer mais pessoas para assistir, porque eu gosto de eliminar o FUD, medo, dúvida e incerteza. Então, se você está com medo, com dúvida e incerteza, se aprofunde no conhecimento para entender todo o cenário. Estude o passado para entender o futuro. Ninguém tem bola de cristal e não quer dizer que o que aconteceu no passado vai acontecer no futuro, mas o que a gente pode fazer é estudar o passado para tentar entender de uma forma melhor o futuro. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, seguir o canal. Manda esse vídeo aí para os amigos de vocês que estão investindo em cripto ou no mercado tradicional, S&P 500, bolsa de valores por aí pelo mundo, porque a gente sabe que os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo e os Estados Unidos entrando em uma recessão pode impactar em todo o nosso globo terrestre, tá? E não esqueça de curtir o vídeo, seguir o canal e ativar o sininho. Nós estamos fazendo vídeo aqui agora toda terça e quinta-feira. Hoje, excepcionalmente, eu trouxe esse vídeo porque eu tô vendo uma preocupação muito grande no mercado e queria trazer um pouco mais de clareza do momento que estamos vivenciando, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço e até terça-feira.